E aí, esse aqui vai ser o meu segundo vídeo de React. Dessa vez eu escolhi o... Meu Deus do céu, ela tá numa posição muito estranha aqui. Dessa vez eu escolhi... Dessa vez eu escolhi o canal da Gabrita pra fazer um React. E ela vai falar sobre o que falta nos homens atuais. Eu já vi esse vídeo uma vez, mais ou menos até a metade. Só que eu não lembro direito das coisas que ela falou, então o react vai ser espontâneo, assim. Vamos ver o que ela tem pra falar aí. E é isso. Eu sabia que depois do meu vídeo sobre apagão sexual masculino viralizar, a maior pergunta ou resposta nos comentários seria: o que afinal as mulheres atuais querem e esperam dos homens? Porque pelo visto tem algo faltando. Então eu resolvi usar o recurso pseudocientífico mais importante do YouTube, que é o IBG Gabrita e perguntei lá na minha comunidade, que eu tenho sorte de ser muito engajada, mas especificamente para as mulheres inscritas no meu canal, o que elas querem num homem. Tá, então vamos ver aqui o que ela colocou, né? Ela quer saber a idade da inscrita dela e quais são as duas principais características que a mulher admira e procura nos homens, e as duas principais características que afastam a mulher de um homem, te fazem perder o interesse. Vamos ver aqui, né, o que as inscritas dela falaram. E o que faz elas perderem o interesse em um homem? E eu acho que encontrei uma resposta bem específica no vídeo de hoje sobre isso. Vocês sabem que eu não gosto de enrolação, mas eu preciso deixar alguns avisos aqui. Toda essa minha pesquisa informal gerou 2 vídeos. Esse daqui que é sobre o que falta nos homens e um outro que eu vou postar em algum futuro próximo, que é o que elas de fato querem e procuram nos homens. Como é? Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Que elas de Um vídeo é sobre o que falta nos homens atuais e o outro é o que elas querem dos homens atuais. Nossa, só isso já é meio confuso pra mim. Não é a mesma coisa? Tá ligado? Deixa eu até voltar aqui. O que ela falou? falta nos homens e um outro que eu vou postar em algum futuro próximo, que é o que elas de fato querem e procuram nos homens. O que falta nos homens e o que elas procuram nos homens. Cara, é literalmente a mesma coisa. Eu tô maluco? Você aí que viu isso, você entendeu a mesma coisa que eu ou não? Porque, assim, o que falta nos homens e o que elas procuram nos homens. Não é a mesma coisa? E aí eu vou comparar com o que os homens também esperam de nós mulheres, do que os homens também querem de nós mulheres. E ainda deixar uma teoria que tá pairando na minha cabeça há algum tempo sobre o funil de conquista. Então se o tema te interessa, ou você se inscreve no canal para ver esse vídeo no futuro, ou vai aqui no link do fixado, porque depois que eu postar eu vou deixar aqui pra vocês. Esse vídeo é dividido em capítulos, então você pode se sentir à vontade pra pular pro que mais te interessa. E eu não preciso nem falar que isso daqui não é uma pesquisa científica verdadeira, o público é enviesado, as pessoas podem mentir. Por favor, não seja um chatão da internet que acha que é mais inteligente do que os outros. E sim, tudo que tá aqui pode ter sido mentira das mulheres, mas ou você dá o benefício da dúvida de que elas falaram a verdade, essa é a premissa do vídeo. Vamos todos presumir que todas as mulheres falaram a verdade, tá? Acho que eu vou tirar essa parte do vídeo. Ou você pode pular para o outro, não adianta você ver o vídeo inteiro e depois falar assim, elas mentiram. Dito isso, vamos para o capítulo. Sim, capítulo, esse canal tá falando muito sério. 1. O que afasta as mulheres? Eu recebi muito mais respostas do que eu esperava, deu um trabalhão tabular isso. Eu fiz um grandíssimo trabalho que vocês podem ver nesse lindo slide. E basicamente diferenciei o que as mulheres gostam e o que elas não gostam e uma faixa de idade. E aí depois, numa análise seríssima desses dados, eu percebi os pontos interessantes de cada faixa etária. Então, mulheres jovens não gostam de homens imaturos. Tá, vamos ver então. De 14 a 25 anos, as mulheres querem homens gentis, empáticos e inteligentes. E elas não gostam de homens infantis, arrogantes e com pouca visão e ambição. Isso é muito louco, né? Homens gentis, empáticos e inteligentes. Frequentemente, essas são as características do tal do cara legal. É ou não é? Eu tô certo ou não? Que geralmente é o cara que vai parar na friend zone ou que acaba sendo deixado, que acaba sendo ignorado, né? Assim, eu
tendo sido esse cara legal por muitos anos da minha vida, né? Já vou admitir logo de cara aqui, pra não deixar dúvidas. Eu vou te dizer que eu tô nessa transição, tá? Eu já não faço algumas coisas humilhantes que esse cara legal costumam fazer, né? Algumas coisas eu já não faço mais. Mas o que eu queria trazer aqui nessa questão elas gostam de homens gentis, empáticos e inteligentes. Muitas vezes, esse cara que é o cara legal, ele tem essas características, só que ela não vai ver essas características no cara porque ele não demonstra ser talvez maduro o suficiente emocionalmente, né? Então, ser gentil, empático e inteligente não é suficiente. Ele tem que ser também, ele tem que ser independente, ele tem que ser emocionalmente maduro, né? Ter a tal da inteligência emocional, ele tem que ter uma tal de energia masculina, entendeu? São várias coisas, na verdade. Então não é apenas isso, né? E aí fala que elas não gostam de homens infantis, arrogantes e com pouca visão e ambição. Um homem infantil, eu suponho que seja aquele cara bobão, né? Que fica fazendo piadas idiotas com os amigos, assim. E aí, geralmente, acho que as mulheres veem isso de uma forma negativa. Entendeu? Arrogante, eu acho que é aquele cara que se acha demais, né? Que provavelmente, quando esse cara fala com a mulher, ela vê nele um cara muito prepotente, entendeu? Mas eu vou te falar que muitas vezes elas gostam desse tipo de cara. Porque ele tem um nível de confiança que o cara legal não tem. Entendeu? E aí fala também pouca visão e ambição. Não sei, talvez quando o cara fica muito acomodado, né, no estilo de vida dele, isso pode chamar a atenção de uma forma negativa. Maturidade aqui me soou como aquele cara que ele não consegue crescer, ele tá sempre sendo o bobão, o moleque bobão. Elas também evitam traços de arrogância e agressividade, uma passiva agressividade, digamos assim. E eu fiquei bem reflexiva sobre esse ponto porque me parece que o homem jovem assusta um pouco a mulher com a intensidade que ele tem. Esse fato dele fazer muitas brincadeiras, ser imaturo, às vezes zoar ela pros amigos, às vezes tratar a família. Tratar aqueles ao seu redor mal, ser passivo-agressivo. Então, assim, fala que tratar as pessoas mal é uma coisa que elas não gostam. Isso aí qualquer pessoa não gosta disso, certo? Não é a exclusividade feminina. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma mulher assim que é meio escrota com os outros ou fala mal dos outros pelas costas, sabe? Eu acho tipo assim, se em algum momento eu achei ela atraente, ela fica menos atraente pra mim, sabe? E ultimamente agora que eu comecei a valorizar um pouco mais questões que estão além da aparência, esse tipo de coisa tá muito mais clara pra mim agora, entendeu? Então eu consigo observar uma mulher assim e ver, tipo, puta, ela é meio arrogante, sabe? Meio escrota. Eu já perco o interesse, sabe? Continuo achando bonita, mas por ser homem. Só que assim, meio que já dá menos vontade de tentar qualquer coisa, sabe? Mal, ou até me pareceu que elas evitam um pouco as coisas que talvez elas não gostem na própria família, às vezes no próprio pai. Já jovens adultas, da minha faixa etária, elas não gostam de homens infantis. E mulheres mais velhas, Tá, deixa eu voltar aqui. a família mal, ou até me pareceu que elas evitam um pouco as coisas que talvez elas não gostem na própria família, às vezes no próprio pai. Já jovens adultas, da minha faixa etária, elas não gostam de homens infantis. Mulheres de 26 a 29 anos querem homens inteligentes e leais e não gostam de homens infantis e sem visão e ambição. Então, você vê, essa coisa de criticar homem que não tem ambição já é mais de mulheres que são já estão um pouquinho mais velhas, né? De 26 a 29 anos. Porque eu acho que também já bate mais essa necessidade de, eu preciso ter um relacionamento mais sério, eu preciso ter um casamento, sei lá. Então eu acho que essa cobrança vem mais forte, né? Faz isso sentido. E aí diz que elas valorizam mais homens inteligentes e leais. Olha só que interessante.
X. E mulheres mais velhas evitam os egoístas. Mas sabe o que eu percebi que é o assunto principal desse vídeo? Mulheres dos 14 até os 40 e poucos anos não gostam de dois traços: a preguiça e a falta de ambição / falta de visão de futuro. Esse termo apareceu tantas vezes nos comentários que até os meus inscritos homens que estavam lá interagindo com as respostas perceberam isso. E eles mesmos questionaram: o que é ambição pra vocês? Tá, agora eu lembrei de uma coisa. A coisa mais criticada é preguiça e falta de ambição. Uma questão que eu queria trazer aqui é o seguinte: pra uma mulher apontar pra você e falar que você tem falta de ambição e você é preguiçoso, será que faz sentido ela te cobrar por isso e ao mesmo tempo ela não ter nenhum tipo de ambição e também ser preguiçosa? E a maioria levou pro lado financeiro, de bens, hierarquia social, poder aquisitivo. Ainda assim tiveram algumas inscritas, como essa daqui que eu vou deixar, que elucidou bem o que é o conceito de ter uma visão de futuro. Parece então que mulheres de todas as idades veem os homens atuais como pessoas sem ambição, sem uma visão do futuro. Mas afinal, o que é ambição? Afinal, homens têm ambições? E aí eu fiz a coisa mais óbvia que eu podia fazer, que é também abrir uma enquete para os homens dizerem se eles têm ou não têm ambições. Mas antes, capítulo 2, o que é ambição? Esse vai ser um adendo muito rápido, porque eu realmente queria deixar esse recado pra vocês. Nós precisamos separar o significado das palavras, dos termos, do que nos vendem dessas palavras. Ambição hoje em dia caracteriza muito uma questão de riqueza, de subir na vida, de conquistar o carro, a casa, às vezes até a mulher. Isso eu tô falando num conceito vendido para homens, ok? Mas o significado da palavra é muito mais amplo e interessante. Em uma pesquisada superficial, eu já achei esse conceito aqui que eu vou deixar na tela pra vocês, que é muito, muito legal. Imagine a ambição como algo que te deixa desconfortável até você conseguir o que você quer, o que você deseja. E que essa coisa que você quer, que você deseja, o seu objeto de desejo, é algo que vai te colocar numa posição melhor na sua vida ou até te trazer sucesso em algum nível. E eu sei que provavelmente as meninas podem então. Sabe assim, eu acho que... Eu vou falar o que eu tô pensando aqui. Eu acho que hoje em dia a maior parte das pessoas tem dificuldade com procrastinação. Todo mundo tem grandes objetivos, grandes sonhos, mas a maior parte das pessoas falha na questão da disciplina, né? Então todo mundo peca na questão da procrastinação. E aí você vê que a maior exigência aqui é o homem ter ambição, né? Eu acho que os homens, tanto os homens como as mulheres, têm o mesmo tipo de problema. Que hoje em dia tá todo mundo com dificuldade para manter foco nas coisas, ter energia, sabe? Principalmente se você é uma pessoa normal, que tipo tem um emprego normal, você provavelmente vai trabalhar pra caramba e vai ter pouco tempo pra descansar, entendeu? E provavelmente vai ter pouca energia, o seu estado psicológico não vai ser dos melhores. Então, naturalmente, você vai ter essas dificuldades pra seguir esses objetivos, entendeu? Você tem que ser extremamente disciplinado. Então esse tipo de cobrança eu acho um pouco exagerado, entendeu? A questão é, a pessoa, ela tá satisfeita com a vida que ela tem? Ela tá indo, pelo menos, na direção de melhorar a vida dela? Ela tem essa consciência de que ela tem que melhorar a vida dela, mas além disso, ela está fazendo algo, nem que seja uma coisa pequena, entendeu? Eu acho que isso é o que realmente importa. E não, tipo assim, a ser uma pessoa que é extremamente dedicada ao objetivo dela. É muito difícil mesmo, entendeu? E eu já passei muito tempo meio que andando em círculos nessa questão, sempre me cobrando muito para alcançar grandes metas, mas tendo a dificuldade de ser disciplinado, entendeu? Então eu acho no mínimo o seguinte: se você tem problema pra ser disciplinada, não cobre homens pra ser disciplinado, entendeu? Não cobre o homem pra meio que fazer um papel pra resolver um problema pra você, entendeu? Não, tenta você ser disciplinado na sua vida também, e naturalmente que um homem que seja assim também apareça pra você, sabe? Agora, ficar querendo exigir isso dos homens, eu acho meio zoado. E se alguém exigisse isso de mim, eu acho que eu não iria querer me relacionar com essa pessoa, entendeu? Eu já exijo isso de mim, entendeu? Eu já me cobro o suficiente. Então ter outra pessoa me cobrando, eu não sei se eu teria saco. Usado o conceito nesse nível de profundidade, mas é por isso que eu resolvi deixar esse recado principalmente para os homens. Não sejam inflexíveis com o conceito de ambição, porque vocês estarão sendo inflexíveis com vocês mesmos. Você pode ser ambicioso sem ganhar R$1. Você pode ambicionar ser o pai de uma família, você pode ambicionar cuidar da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, pode ambicionar ter o shape mais atlético do seu ciclo social, você pode ambicionar ter uma vida fora dos vícios, você pode ambicionar sair da zona periférica em que você nasceu e que você mora, você pode ambicionar conhecer outras culturas, outros povos, às vezes ver lá de onde os seus parentes, os seus descendentes vieram. Não se resumam a um pacote de dinheiro ou um cargo alto numa empresa. Se vocês se resumem a isso, nós mulheres vamos enxergar vocês assim. É a mesma coisa que eu falo sobre objetificação sexual. Dito isso, vamos para as respostas logo. Capítulo
Capítulo 3. O que o homem atual ambiciona? Eu perguntei isso de uma forma simplificada para os meus inscritos, eu até delimitei bem o espaço de tempo e itens, porque eu queria deixar bem específico. E inclusive dei a opção de não ter ambições. Não tenho, não sei dizer, sei lá, tô meio perdido. E aí eu me surpreendi muito com quase 900 respostas que eu tive. E sim, eu li tudo. E não, eu não quero fazer isso de novo. Eu não esperava um engajamento tão alto. As ambições dos meus inscritos vão desde publicar um livro até cuidar dos pais na reta final da vida. E aí, sinceramente, enquanto mulher, eu não esperava isso. Eu tava prontíssima pra fazer um vídeo reafirmando o que as meninas falaram. Que o homem atual, sei lá, dos 15 aos 30 anos. Por exemplo, eu particularmente, quais são as minhas ambições? Eu quero um dia fazer um filme pra passar no cinema do Brasil todo, dirigir e escrever esse filme. Eu quero que seja um filme que as pessoas achem legal, que elas queiram ver e pagar do próprio bolso pra ver esse filme, entendeu? Eu quero poder realizar coisas de forma artística, entendeu? E que sejam satisfatórias pra mim. Eu quero ter esse sentimento de satisfação. E isso pra mim já é bastante ambicioso, porque o fato é que hoje em dia todo mundo tem esse tipo de vontade de fazer essas coisas, mas eu quero que seja uma coisa real, assim. Eu quero que seja uma coisa que eu quero criar obras artísticas que permaneçam e que as pessoas lembrem, entendeu? Eu acho que isso é bastante ambicioso, entendeu? E a minha dificuldade sempre foi ter disciplina pra fazer isso acontecer. Mas eu tô no processo disso acontecer. Pelo menos. Ele não sabe o que ele quer da vida, ele não tem propósito, ele não tem ambição, ele não tem visão de futuro. Quantos vídeos sobre a geração Nutella vocês não viram falar? Quantos vídeos sobre a geração nem trabalha, nem estuda? Isso tudo vai criando um imaginário na nossa cabeça, principalmente sobre homens, que eles não querem nada com nada. E eu descobri, estatisticamente, digamos, que eu tô muito errada. E isso mudou uma linha de pensamento meu, que é o que eu quero compartilhar agora com vocês. Mas antes, vamos analisar melhor quais são essas ambições masculinas. Homens jovens têm como principal ambição morar, viajar ou poder estudar fora do país. Ou se não querem ir pra fora, querem ingressar num curso superior. Já os jovens adultos, eles parecem estar presos numa janela de assertividade. Ou eles estão muito focados na carreira, em ganhar mais dinheiro, ou em família, seja construir uma ou cuidar. Tá, aqui é sobre o que os homens querem, né? Homens de 26 a 29 anos, por sinal é a minha faixa etária. Eu estou chegando nos 30, mas por enquanto ainda tô nessa faixa etária. Querem mulheres femininas, são tímidos e sentem que nunca se é bom o suficiente e querem investir na carreira ou na família. Acho que de certa forma eu posso me identificar com isso. Sim, eu quero uma mulher feminina. Eu sou tímido, mas menos tímido do que eu era antes. Sentem que nunca é bom o suficiente. De fato, eu me cobro bastante, né? Acho que as pessoas são assim também, né? Mesmo quem não admite. E querem investir na carreira ou na família. Eu quero investir na carreira, de fato. São coisas meio genéricas até, se você for ver, né? Tipo, não tem nada muito específico assim. O lance de ser tímido, talvez. Não são todos os homens que são tímidos, mas é basicamente isso que a gente quer, né? Que eles já têm. Já os mais velhos parecem sofrer um pouquinho mais com essa falta de ambição que as mulheres falam tanto. Os que ambicionavam algo queriam estabilidade financeira ou independência, para às vezes sair da casa dos pais, quem não conseguiu. Então sim, homens têm ambições, mas eu acho que nós mulheres não estamos conseguindo enxergar elas. Capítulo esqueci o número. A ambição masculina é silenciosa. Vamos pensar no homem médio do Brasil. Não é o MC. Ela disse assim, as mulheres não conseguem enxergar. Eu não acho que elas não conseguem enxergar. É que pra elas, tipo assim, meio que você já tem que ter alcançado as coisas, entendeu? Tipo, imagina, acho que pra mulher se interessar por um cara, assim, provavelmente ela vai querer que ele já tenha conquistado algumas coisas, tipo, que já seja independente, que já tenha um pouco de dinheiro pra poder bancar algumas paradas pra ela, entendeu? Nossa, eu não sei se isso vai ser bem visto, mas o fato é que isso é considerado atraente, entendeu? Quando ela fala que não gosta de homem infantil, eu acho que ela compara com esse tipo de cara, um cara que é independente, que consegue viver sozinho e tal. Mas eu não acho que viver sozinho seja o suficiente. Eu acho que você tem que ser capaz de bancar, entendeu? Eu acho que é isso que realmente é atraente, talvez, sei lá, pra maioria das mulheres, entendeu? Não tô dizendo que todas são assim, que todas pensam apenas em dinheiro. Mas você ter o dinheiro, naturalmente, vai fazer ela se sentir mais atraída por você. Porque você vai poder bancar, entendeu?
que está ficando rico, não é o jogador de futebol, não é aquele herdeiro popular que tá sempre num camarote com várias loiras bonitas, não é o vendedor de curso super bem sucedido do Instagram, é o cara comum. Esse cara comum tem ambições comuns, ambições discretas, ambições silenciosas. Ou pelo menos foi isso que eu percebi com essa jornada em tentar entender a cabeça de vocês, homens. Pode não parecer, mas o cara que trabalha num supermercado, numa escala ruim, ou que ao invés de ficar pagando 4 anos pra estar na universidade, ele preferiu estudar pra um concurso de carreira militar, por exemplo. Esse cara pode ser muito mal interpretado como alguém que não tem ambição, mas ele tem, e isso é uma ambição. Só que nós, enquanto sociedade, enquanto mulheres, ou até enquanto outros homens, a gente não consegue entender que uma ambição simples ainda assim é uma ambição. E pensando no roteiro desse vídeo, me veio aquela metáfora da cigarra e da formiga. Caso você não conheça, eu vou deixar aqui, você pausa o vídeo, leia. Mas é a ideia de que enquanto tem os trabalhadores silenciosos, que são as formigas, você tem os preguiçosos que cantam bem, que chamam a atenção, que são as cigarras. E talvez a gente esteja numa sociedade que valoriza muito as cigarras, entendeu? Aquele cara que ele adora mostrar os números que ele fatura com a empresa fajuta dele. Ou do jogador de futebol que tem pouquíssimos valores morais, mas ei, ele pega qualquer uma, ele tá rico. Olha só, ela tá falando de caras que têm status, entendeu? Eu tô tentando evitar que caia na onda Red Pill, mas olha só o que ela tá falando. Ele tá lá na Europa jogando. Que homem não gostaria disso? Nós estamos ouvindo demais o canto das cigarras e a gente não tá enxergando as formigas silenciosas. E o meu vizinho tá fazendo obra, mas eu não posso xingá-lo porque a youtuber sou eu. E calma, para as pessoas que gostam de falar que eu passo muito pano pra homem, que eu sou uma pick me girl. Não, isso daqui é um grande exame de consciência, porque eu me enxerguei como uma mulher que não vê a ambição silenciosa dos homens. Foi além desses mais de 900 comentários que vocês deixaram que eu percebi o seguinte: às vezes o cara que tá trampando, tentando sair do salário mínimo, ele já está sendo ambicioso, ele já está se projetando no futuro, enquanto nós mulheres muitas vezes somos mais ambiciosas. É que assim, um cara que tá trampando e tentando sair do salário mínimo não é nada atraente, certo? Não é nada atraente. Ou até mais sonhadoras. E eu também quero justificar aqui por que nós somos assim. A mulher, ela corre contra um relógio invisível. A gente tem uma certa pressa em acumular recursos, a gente tem uma certa pressa em arrumar a nossa vida, em conseguir nossa independência. Um exemplo que é simples, mas muito comum, é às vezes de uma menina ali que conseguiu se formar, que ficou na casa dos pais, se os pais conseguiram dar essa estrutura pra ela. Agora ela tá com um curso superior, ela tá adquirindo alguns bens, por exemplo, financiou o carro dela. E aí ela fica esperando o cara colocar uma aliança no dedo dela, ela fica esperando o grande pedido de casamento vir. Afinal, ela já correu contra o tempo pra conseguir arrumar a vidinha dela. Mas aí o cara da mesma idade, muitas vezes nem tem curso superior, lembrando que homens estão se formando menos do que mulheres. Tá ali com seus 24, 25 anos, mas trabalhando desde os 18, já existe uma certa pressão social pra ele sair da casa dos pais, pra ele assumir essa menina, mas na real o cara tá ganhando R$2.200. Você tem alguma menina ainda vendo esse vídeo? Tenta pensar comigo que às vezes é difícil pra um homem te pedir em casamento se ele ainda tá andando de busão. Ainda mais quando ele abre o Instagram e ele vê que tem... Eu queria só dizer o seguinte, eu gosto muito dessa Gabrita porque ela se dá o trabalho de se colocar no papel de um homem, entendeu? De se colocar na posição de um homem, né? Eu acho que é por isso que o canal dela meio que até tem uma certa visibilidade, assim. Porque ela expõe o lado masculino também, né? E isso é muito interessante. Puta, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Eu realmente esqueci o que eu ia falar. Tem sempre um cara ali com mais dinheiro, com um carro melhor, com condições melhores, querendo predar você, querendo roubar o que supostamente é pra ser dele. E até naquela definição que a minha inscrita colocou do que é ter visão de futuro, o cara ainda assim precisa de recursos. Terapia não é de graça, ajudar os outros não é de graça, cuidar da sua saúde física também não é de graça. E de novo, às vezes nós estamos falando com homens que não conseguiram se formar, homens que vão receber até 3 vezes menos do que alguém formado. Eu fico imaginando, se eu tivesse um cara da mesma idade que eu acho que eu cobraria mais dele e não perceberia que na verdade eu estou antecipada, que na verdade a luta contra o tempo é minha, enquanto mulher, não do homem. O homem ele pode ter mais tempo pra se desenvolver. A mulher que colocou na cabeça dela, ou que colocaram na nossa cabeça que seja, que a nossa década de ouro é a década dos 18 aos 28 anos. Que esse é o seu pico de valor no mercado sexual, que esse é o seu pico de juventude, de beleza, que é nessa época que você vai ter um poder aquisitivo aí pra conseguir conquistar alguns pequenos luxos. Aquele papo já ultrapassado, mas que não sai do nosso imaginário. Olha, eu acho que isso é verdade. Tipo assim, durante essa fase da vida da mulher, é a fase que ela vai ser mais desejada, né? Então é o melhor momento que ela tem pra encontrar o cara da vida dela, entendeu? Depois disso vai ficar mais difícil, ela vai ser menos desejada e aí já vai ser complicado, né? Então assim, eu concordo com isso, acho que é verdade. A vida da mulher depois dos 30 anos é sossegar. Então mulheres acabam acelerando toda a sua juventude pra usufruir desse recurso escasso que vai embora. Inclusive eu tô pra fazer um vídeo falando sobre A Substância, o filme viral desse ano, e como nós mulheres estamos envelhecendo mal. E eu não tô falando de aparência, eu tô falando de psicológico. Mas eu não quero dispersar sua atenção, então vamos finalizar esse vídeo. Homens, tenham ambições e sejam mais flexíveis sobre o que é ser ambicioso. Ser ambicioso não é conseguir faturar R$200 por hora vendendo um curso na internet. Essa é só mais uma modalidade, você pode ser ambicioso com coisas mais simples ou até mais significativas. E mulheres desse canal foram vocês que me ajudaram a montar esse vídeo, e eu queria realmente deixar essa pequena reflexão. Será que a gente não tá percebendo pouca ambição nos caras? Mas eles têm sim ambições próprias, que talvez não sejam tão compatíveis com as nossas. Talvez nós sonhamos alto demais. Talvez, como eu disse, a gente acelere demais. Eu pausei aqui porque eu preciso recoisar o vídeo.
das coisas. Inclusive, eu não coloquei na enquete de vocês a pergunta sobre ambição, mas quem sentir à vontade pode deixar aqui embaixo. Quais são as ambições que as mulheres têm? O que você ambiciona para os seus próximos 5 anos? É tão diferente do que os caras ambicionam? E no segundo vídeo que eu falei que eu vou lançar em algum futuro breve, eu irei falar então sobre o que as mulheres querem. Esse vídeo foi pra exercitar um pouco que nós não queremos, o que faz nós rejeitarmos os homens. Mas no próximo eu quero responder algumas perguntas do tipo, por que mulheres não falaram sobre aparência? Elas estão mentindo que elas não ligam para o cara ser bonito ou não? Ou será que no fundo é tudo problema de homem que não sabe chegar em mulher, homem que não tem um jeitinho? E por fim eu vou explicar a grande teoria gabritiana. Olha, pelo que eu tenho pesquisado sobre esse assunto, sim, isso é aparência, que mais? Aparência, status, dinheiro, enfim. Todas essas coisas são coisas que são consideradas, sim, pelas mulheres. Mas, em geral, o que vai fazer ela se interessar pelo cara é ela ter uma percepção de que ele se valoriza mais do que ela mesma, entendeu? E meio que ela sentir a necessidade de se validar perante ele. É isso que faz uma mulher ir atrás de um cara. Cara, eu tô me sentindo muito red pill, mas pelo que eu tenho percebido, essa é a realidade, entendeu? Você não precisa acreditar em mim, tá? Mas é o que eu tenho percebido, sacou? Geralmente quando o cara fica indo atrás da mulher, ela meio que naturalmente se coloca acima dele, entendeu? Então ela só vai dar moral pra esse cara se ela estiver precisando se sentir validada, no sentido de repente ela tá se sentindo meio mal, não sei o que, e tem esse cara aqui que vai dar atenção pra ela, né? Ou, sei lá, de repente por dó. Eu já ouvi falar de mulheres que ficaram caras meio por dó, assim. O cara insistiu tanto que ela foi lá e ficou com ele, entendeu? Mas naturalmente ela vai dispensar ele o mais rápido que possível, né? Porque o cara que ela realmente quer é o cara que meio que não tá dando a atenção que ela quer e não tá validando ela, entendeu? Então ela sente a necessidade de se provar pra esse cara. Esse é o cara que a mulher vai atrás, entendeu? E geralmente isso acontece porque é um cara que já tá resolvido na vida dele, entendeu? Ele tem muita opção de mulher, ele já tem um certo status, assim, ele não se preocupa com o que as pessoas pensam sobre ele, entendeu? Não tem dificuldade pra dizer o que pensa e pra agir da maneira que quer, entendeu? Esse é o perfil do cara. Funil de conquista e porque gente feia pode pegar, sim, gente gostosa, gente do topo da hierarquia. E no final, como homens e mulheres são atraídos e repelidos da mesma forma, só que não pelas mesmas coisas. Acompanhe os próximos episódios. Tá certo. Então, assim, resumindo, as mulheres reclamam de homens não terem ambição. Tem que ver também, assim, né, quais são as condições desses caras, entendeu? Eu acho que isso, na real, como é que fala? Puta, eu esqueci a expressão que fala. Mas isso não reflete exatamente a realidade, tá? Naturalmente, eu acredito que sim, que as mulheres valorizam homens que tenham disciplina e ambição, certo? Mas eu acho que você exigir isso sem que você também não tenha a sua vida organizada não faz sentido, tá? Então, no mínimo, tenha você a sua disciplina e tenha você um norte na sua vida para poder exigir isso de um homem também. Mas eu acho que existem muitas outras questões que é porque as mulheres não expõem assim de forma completamente transparente, entendeu? Que é o que eu tava falando aqui, né? Sobre o perfil do cara que realmente as mulheres vão atrás, sabe? E elas não falam esse tipo de coisa. Elas não vão falar, tipo, o cara que eu realmente gosto, o cara que eu vou atrás, ele é de tal jeito. Elas não vão falar esse tipo de coisa. Porque existe essa necessidade de sempre se colocar acima do homem, sacou? Enfim, eu sei que eu fiquei meio red pill aqui. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, tá? Mas no final das contas, eu gostei do vídeo da Gabrita. Eu acho que é muito legal o fato de que ela traz o posicionamento dos homens, né? Traz a visão dos homens sobre as coisas também. E ela, na verdade, ela fala para os homens. Eu acredito que a maior parte do público dela é masculino. Então, eu acho legal. Eu gosto dos vídeos dela, assim. E gostei desse vídeo também. Mas ele não esclarece completamente a questão, né? É isso.